Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? É um privilégio, uma alegria enorme a gente estar na presença do Senhor e juntos a gente poder cultuar ao Senhor, nosso Deus, a quem nós amamos e amamos tanto. Muito bem, eu quero convidar todos a abrirem comigo suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo de número 7. Livro do Apocalipse, capítulo de número 7. Nós vamos ler todo o capítulo 7. Livro do Apocalipse, livro da Revelação, capítulo de número 7. Todo mundo achou? Amém? Muito bem. A palavra do Senhor, escrita por João, diz: Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e também em qualquer árvore. E vi outro anjo que vinha do leste, trazendo o grande sinete de Deus, do Deus vivente. E gritou em alta voz para aqueles 4 anjos que tinham recebido poder para fazer mal à terra e também ao mar: Esperem, não façam nada ainda, não façam mal nem à terra, nem ao mar e nem às árvores, até que tenhamos posto a marca de Deus na testa dos seus servos. Eu ouvi o número dos que receberam essa marca. Eram 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, também 12 mil. Depois disso, eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as tribos, nações, povos e línguas, que estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Tinham vestes brancas e com folhas de palmeiras estavam em suas mãos. E estavam também gritando com um grande clamor: A salvação vem do nosso Deus, aquele que está assentado no trono e também do seu Cordeiro. E nesse momento todos os anjos estavam reunidos em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, e caindo o rosto em terra diante do trono, adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e força e poder sejam ao nosso Deus para sempre e para sempre. Amém. Então um dos 24 anciãos me perguntou: Você sabe quem são esses que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? Eu não sei, meu senhor, respondi, mas o senhor sabe. Então, esses são aqueles que saíram da grande tribulação, disse ele. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E é por isso que eles hoje estão aqui diante do trono de Deus, servindo de dia e também servindo de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará em sua morada. Eles nunca mais terão fome nem sede, e serão totalmente protegidos do sol e do calor escaldante do meio-dia. Porque o Cordeiro que está diante do trono será o pastor deles, e os guiará às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos
toda lágrima. Amém? Louvado seja o Senhor por essa palavra. Irmãos, vamos orar? Ó, Santo Deus, nós nos alegramos tanto por essa promessa, por essa viva esperança, Senhor, quando nós olhamos para a nossa herança, quando nós olhamos para o futuro da sua igreja, nós nos alegramos tanto, ó Deus. Ó Deus, e que seja assim o nosso culto nessa manhã, cheio de alegria, que possamos te cultuar em plena certeza de fé, de que aquele que fez a promessa, de que aquele que escreveu essas santas letras é fiel e é poderoso para cumprir cada uma delas. Agora, Deus, que os nossos corações, que a nossa mente, que todo o nosso ser possa estar voltado a Ti, Senhor. Que assim como os anciãos, que assim como os anjos, nós também possamos nos prostrar diante de Ti e com o rosto em terra, com o coração cheio de reverência, possamos Te prestar um culto em espírito e em verdade. Ó Deus, penetra o nosso ser com a Tua própria palavra, penetra a nossa mente e o nosso coração com a Tua glória, com a Tua doce presença, para que todo o nosso pensamento seja levado cativo a Ti, Senhor, e que todo o anelo do nosso coração esteja focado somente em Ti. É a oração que nós Te apresentamos e oramos assim por causa do nome sobre todo o nome de Jesus, o nosso Senhor, a quem honra e glória hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém. Bom dia, irmãos. É bom vê-los. É muito bom, muito mesmo, estar aqui congregando com vocês. Vamos aos nossos avisos. É bom ver aquelas pessoas que há tanto tempo a gente não vê, né? Né, Layara? Bom demais. Gabriel também está aí, que legal. Vamos lá? Todo dia, não, todo dia eu falo a mesma coisa, mas não é todo dia, é de segunda a sexta. Nós temos um grupo de oração que está se reunindo às 8 horas da noite, virtualmente. Então você é nosso convidado para estar lá. A Vilminha está sentada aqui à minha esquerda, ela nos ajuda coordenando lá. Se você não está inscrito, você pode fazer contato com ela, que ela te inscreve para você receber os comunicados, tá bem? E tem sido bênção demais, né, Vilminha? Bom, nossas atitudes sociais está aqui, né? Nós estamos sempre envolvidos, tentando ajudar aquelas pessoas que precisam. E eu falo isso sempre, essa cesta está sempre cheia, está sempre vazia, porque nós estamos cooperando com as pessoas que precisam. Então você é nosso convidado para ofertar ao Senhor também com alimentos não perecíveis e com produtos de higiene e limpeza. Também, hoje, exatamente hoje, nós estamos com 2 eventos, eu acho que vocês já notaram, né? Um deles, que é muito legal, a gente está muito empolgado com isso, que está chegando a hora da Bianca chegar entre nós, e nós estamos muito felizes. Então a gente já quer agradecer a você que está participando desse momento, com o Tiago e a Suelen, ofertando as fraldas para a Bianca. Domingo passado eu falei que eram as fraldas para o Tiago, mas ele ainda não está precisando, né, Tiago? As fraldas é para a Bianquinha. Então, muito obrigado. Se você não trouxe hoje e quiser trazer no próximo domingo, ainda dá tempo, tá bem? Bênção demais. Também a gente já agradece as pessoas que estão ajudando nessa coordenação. E hoje também nós teremos o almoço missionário. Nós teremos um tropeiro muito gostoso, feito para a Marlúcia. Você sabe que a Marlúcia tem a mão boa demais, então vai ter um tropeirão para missões nacionais. A maioria de nós, eu creio que já fez a inscrição, mas se você não fez, fala com a Luciene ali e você vai poder levar o seu Marmitex por R$15. Se você quiser o Marmitex só de tropeiro, é R$20. Se você quiser o Marmitex para não ter que fazer nada em casa, que já vai com a couve, o arroz e o tropeiro, R$15, tá bem? Então não deixe de participar disso não. Tudo que a gente arrecadar vai para missões nacionais. E a gente já agradece também aquelas pessoas que cooperaram, doando os ingredientes, né? Deus é bom o tempo todo e os nossos missionários precisam do nosso apoio. Também o pastor está convocando a liderança da igreja para uma reunião no dia 12, tá certo? Ou o pastor ainda vai rever? Dia 3?
Eu fiquei em dúvida agora, mas olha só, vamos fazer um combinado. Todo mundo que é líder aqui na igreja de algum departamento vai receber um comunicado no seu celular, tá certo? Então fica atento à comunicação que você vai receber, porque nós teremos esse encontro para a gente traçar alguns planos para o ano que vem, ok? Dia 5, próximo sábado. Tá ok? Mas você vai receber um comunicado aí no seu celular, fechado? Então fica bem atento, líder de jovens, de música, de mulheres, de crianças, porque a gente precisa ter esse encontro. Quero lembrar também que domingo que vem será o primeiro domingo do mês. E o que acontece em todo primeiro domingo do mês? Ceia Ágape. Então nosso culto continua ainda no mesmo formato, vai ser virtual, você vai receber o link para participar. Você prepara os elementos da ceia e nós teremos comunhão de certa forma virtual, né? Nesse próximo domingo. Então nós não teremos o culto presencial no próximo domingo, ok? Tudo bem? Eu creio que são esses nossos avisos, nossos dízimos e as ofertas. A equipe de louvor que já está subindo para cá, né? Hoje é o Dudu e a sua equipe. E Dudu vai nos conduzir também no momento de dízimos e ofertas. E vai orar, Dudu, pelos aniversariantes da semana. Nós temos uma pessoa aqui da equipe que ficou mais madura, inclusive ficou loira, né? Completou um ano a mais essa semana, a Layara, e também a irmã Janita no dia 27. Teve a irmã Emilene também no dia 22. Então, Dudu, ora por essas irmãs nossas e também pelos dízimos e ofertas, tá bem? Amém. Bom dia, meus irmãos. Glória à paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Como é bom ver a igreja mais cheinha. Maravilha, né? Glória a Deus por isso. Que Deus possa abençoar as nossas vidas cada vez mais. Que nós possamos entender os desígnios dele. Nós vamos começar. Será que é o meu? Som. Nós vamos começar cantando uma música que espero que ela não seja nova para as pessoas, até porque ela nem é tão nova assim, mas eu acho que ela vem a calhar aos momentos que nós temos passado assim. Ela fala que um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres. O nosso Deus, ele não deixou de fazer milagres, né, gente? Embora a gente às vezes pense que ele já não faz mais, porque a gente lê essas histórias da Bíblia e vê o quanto o nosso Deus fez, e a gente tende a achar que ele não faz mais. Ele continua fazendo milagres. E ela fala que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Por vários momentos na nossa vida, eu creio que a gente pensa que o Senhor parou de ouvir nossas orações, porque parece que a nossa vida está estagnada. Mas a Bíblia também nos diz que quando ele está em silêncio é porque ele está trabalhando. Que palavra é essa? Nesses momentos de confiança, de oração e de se fazer presente conosco em qualquer situação. Sabe por quê? Porque ele continua sendo bom. Por mais que a gente queira às vezes achar que não, ele continua sendo bom. Que você possa confiar nessa palavra, independente do momento que você estiver passando. Eu sei que nós temos passado muitos momentos difíceis, mas o Senhor continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Tudo que acontece tem um propósito. Que nós tenhamos o nosso coração sensível, a nossa mente aberta para o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Amém, irmãos? Queria pedir que os irmãos colocassem de pé, aqueles que quiserem, que puderem. Vamos adorar o nosso Deus, que é tão maravilhoso e é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua sendo bom conosco. Obrigado.
continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Aleluia. O Senhor continua sendo bom, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Ele continua sendo bom, nunca se esqueça disso. E é por isso que nós cantamos sobre o amor dele. Porque o amor do nosso Deus é infinito. Glória a Deus por isso. Muitas pessoas podem deixar de nos amar, mas Ele nunca, jamais deixará. Nós teremos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas nesse momento. Lembrando que a gente está terminando missões nacionais. E não tem como falar do amor de Deus, cantar sobre o amor de Deus, sem pensar nas pessoas que ainda não o conhecem. E é incrível isso. Nós estamos no século 21 e ainda tem gente que nunca ouviu falar de Deus. Que loucura! E quando a gente participa da entrega do dízimo, da nossa oferta, de uma certa forma, além da oração, nós estamos participando disso. Nós estamos participando da proclamação da palavra do nosso Deus. Nós estamos ajudando a fazer com que pessoas, sei lá onde, possa ouvir a palavra do nosso Deus, sustentando os nossos missionários. Eles precisam. Deus não precisa, mas eles precisam. E nós precisamos fazer isso. Nós somos seres que foram feitos para viver em comunhão, e não só com quem está do nosso lado. A gente tem que pensar no próximo. Que nós tenhamos isso muito claro na nossa vida, e que nós, quando participarmos desses momentos, que façamos com muita alegria no nosso coração. Amém? Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Aleluia. É a igreja do Senhor te adorando, Pai. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre.
pontes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pelos dízimos e as ofertas entregues no teu altar, Pai. Te agradecemos pela disponibilidade, Deus, dos nossos irmãos, Deus, a generosidade. Que o Senhor não deixe faltar nada, Pai, nos lares dos nossos irmãos. Te agradeço, ó Deus, pela vida das pessoas que infelizmente não podem estar aqui conosco nesse momento, que estão em suas casas, Deus, que o Senhor possa levar, ó Deus, a cura para quem precisa, Pai. Que o Senhor possa proteger, ó Deus, as pessoas, Senhor, agora que esse surto está voltando com tanta força, Deus, se é que ele um dia foi, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e nós confiamos nisso. Nós sabemos que não cai uma folha, Pai, de uma árvore se não for da tua vontade. Nós te agradecemos por isso. Que o Senhor possa fazer chegar essa verba, Deus, às pessoas que precisam dela, Senhor, e que a tua palavra seja falada em cada canto dessa terra, Deus. Te agradeço também, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que aniversariaram esse mês, Deus, essa semana. Que o Senhor possa preencher as vidas deles, ó Deus, com o teu amor, Deus. Que o Senhor possa cuidar dos sonhos de cada um deles, ó Deus, dos seus planos. Que a tua mão de poder esteja, ó Deus, firmemente com os nossos irmãos. Que eles não se esqueçam em momento algum que o Senhor está com eles, ó Deus. Que o Senhor possa dar muitos e muitos anos de vida, com muita saúde, ó Deus, que é o que nós mais te pedimos hoje, é saúde, Deus, para que nós possamos aproveitar tudo que o Senhor tem para nós. Te agradecemos por tudo, Deus, pelos irmãos aqui presentes também, Deus, que o Senhor continue falando conosco através das músicas que ainda cantaremos, ó Deus, através da palavra falada pelo pastor, que o nosso coração esteja sensível à oração que fazemos a Ti, Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Porque do nosso Deus flui rios, rios e rios de vida. Glória a Deus por isso, né? Ele tem muito para dar, muito, muito, muito. E a gente precisa receber, né? Rio de vida. Chamando meu nome,
não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. eu te louvarei. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não Posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Aleluia, que me sustenta. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Continue falando a nós, Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor é muito, muito, muito bom. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano. Amém, irmãos? Irmãos, vamos ter aquele momento gostoso agora de oração comunitária. Então, se você deseja que a igreja ore com você e por você, fique aí mesmo no seu lugar em pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, existem momentos na nossa vida que o fardo é pesado demais, não é? Tem hora que a gente pensa até em parar tudo e até voltar para trás. E diante de uns momentos assim, parece que o socorro humano também é tão pequeno, né? É tão insuficiente, atinge tão pouco aquilo que a gente precisa. E muitos, quando se encontram nessa situação, eles acabam buscando socorro em tantos outros lugares. Mas o crente não. Nesse momento, o crente clama o nome de Jesus. Existe um corinho que diz: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. Não é assim? É preciso pedir ajuda para poder continuar. Aí diz: e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Creia nisso. Eu preciso crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus, a quem nós clamamos, Tu és a nossa rocha, Tu és o El Gibor, o Deus forte, consolo, abrigo, nossa esperança, nossa alegria. Tu és o nosso prazer, Tu és o nosso maior tesouro, Jesus. Estamos na Tua presença, Senhor, e hoje nós rasgamos
não as nossas vestes, mas o nosso coração. Está escrito na tua palavra que antes da palavra sair dos nossos lábios, o Senhor já conhece todas, porque o Senhor nos sonda de longe, conhece os nossos caminhos, conhece o que pensamos, conhece as entranhas da nossa alma. Mas, ó Deus, mesmo o Senhor nos conhecendo, nós queremos nos expor a Ti e dizer que nós confiamos, que nós esperamos, que nós sabemos, que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não há motivos para o nosso coração ficar pequeno e atemorizado, porque Tu estás conosco. Ó Deus, que a Tua vara e o Teu cajado sejam o consolo do Teu povo nessa manhã. Que nessa manhã também o Senhor possa preparar na nossa presença, Senhor, uma mesa. Mesmo diante dos nossos mais ferozes inimigos, que o Senhor possa ungir a nossa cabeça com Teu santo óleo e faça transbordar o cálice da nossa alegria, o cálice da Tua alegria. Queremos Te cultuar, ó Deus, e assim que queremos também ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Queremos Te pedir que o Senhor, de forma poderosa e graciosa, fale conosco, nos instrua pela Tua palavra, é a oração que nós Te fazemos e oramos por causa de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor? Salmo 87, irmãos. Salmo 87. Hoje é nosso último encontro refletindo sobre esse terceiro livro do Saltério, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Mas hoje nós vamos fechar com o Salmo 87, que também é um salmo da família de Corá. A família de Corá pertencia também à tribo de Levi, portanto eram, assim como a família de Asaf, adoradores do templo. Então, Salmo 87. Todo mundo achou? Amém? Muito bem, vamos ler o Salmo. Colocada pelo Senhor no alto do seu santo monte, lá está a cidade de Jerusalém, a cidade que o Senhor mais ama entre todas as habitações de Jacó. Outra tradução diz Sião. O verso 3: quantas maravilhas se contam ao seu respeito, ó cidade de Deus. O Senhor diz: entre os que me reconhecem vou incluir Raabe e Babilônia, além da Filistia, de Tiro e da distante Etiópia, como se tivesse nascido ali em Sião. A respeito de Sião, as pessoas dirão: todos esses nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo fará dela uma cidade segura e uma cidade feliz. Quando o Senhor registrar os habitantes da terra, escreverá ao lado de alguns nomes: esse é nascido em Jerusalém. E nos momentos de alegria dançarão ao som da canção que diz: Sião é a fonte da nossa maior alegria e também a fonte da nossa esperança. Amém. Graças a Deus, irmãos, por essa palavra. Nós já caminhamos bastante nos Salmos, não é assim? Acho que os irmãos já estão até assim, enfarados de tanto ouvir a gente falar. Irmãos, o terceiro livro do Saltério nos fala sobre os cultos dentro do templo, dentro do santuário, são dedicados à nossa liturgia. Os irmãos cansaram de ouvir a gente falar a palavra liturgia, já até decoraram, né? Que a liturgia é esse hábito saudável que a gente adquire todas as vezes que a gente vem à casa de Deus, que nos faz lembrar e conhecer quem é Deus, lembrar e conhecer quem nós somos e também lembrar e conhecer o nosso lugar no mundo. Mas se os irmãos nos acompanharam durante todo esse tempo que nós refletimos sobre esses salmos, vão perceber um desenvolvimento muito interessante
nesse terceiro livro do Saltério. Por exemplo, nós começamos com o Salmo 73. E fazendo uma retrospectiva, o Salmo 73, o que ele realça? Ele realça a profunda diferença entre o justo de Deus e o ímpio também. Na verdade, essa é a pergunta que Asaf faz: Senhor, por que prosperam os ímpios? E o Salmo 73, então, vai estabelecer uma diferença, uma distinção entre o justo e o ímpio. O justo Deus recolhe na sua casa, e segundo Asaf, Salmo 73, o ímpio Deus coloca em lugares escorregadios. E essa sentença de Deus, esse julgamento de Deus, essa eminência do julgamento de Deus, está presente em vários outros salmos a partir do Salmo 73. Em todos esses salmos, em 4 ou 5 salmos de Asaf vai realçar justamente isso: o julgamento de Deus sobre toda impiedade. E nós aprendemos nesse tempo todo que quem julga é Deus, que quem condena é o Senhor, quem faz justiça é o Senhor. Como está escrito na palavra: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nós aprendemos que a igreja não se vinga, que a igreja a ninguém fere, que o julgamento não pertence a nós compete amar, a nós compete ensinar o caminho da vida, mas ao Senhor nosso Deus pertence todo o juízo. E nós vimos isso sendo bem desenvolvido nesse terceiro livro do Saltério. E à medida que o livro vai se desenvolvendo, por exemplo, no Salmo 83, salmo pregado pelo pastor Levi, nós vamos ver ali mais uma vez também um pedido do salmista para que Deus julgue o povo, para que Deus julgue os ímpios, e Deus de fato faz isso. Mas é muito interessante, tem algo muito importante que o salmista vai dizer no final desse salmo, dizendo que Deus vai julgar, que Deus vai castigar o mundo, mas com um propósito: para que as pessoas sejam atraídas a Ele. Isso é muito interessante. O desejo do salmista não é para que Deus destrua o ímpio. O desejo do salmista é que Deus visite o ímpio com castigo, não para destruí-lo, mas para que o ímpio se converta, para que o ímpio encontre o caminho de volta para casa. Assim como nós lemos no Salmo 84, quando o salmista vai dizer: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, eu encontrei os teus altares. O desejo do coração de Deus, o desejo do salmista, é que assim como ele encontrou pousada em Deus, a gente também possa encontrar. Isso está muito presente nos Salmos, e nesse Salmo 87 em particular, ele trabalha justamente esse encontro de Deus com toda a humanidade. A nossa reflexão nessa manhã vai ser justamente essa. Nós trabalhamos esse terceiro livro do Saltério a partir da temática da graça. Os irmãos se lembram disso? Aliás, que o tema do nosso biênio é graça sobre graça. E nós tratamos então desse saltério nessa perspectiva da graça de Deus. Nós temos aprendido aqui na nossa igreja que o nosso Deus, ele é gracioso, ele é generoso, ele é bondoso, ele é pleno em si mesmo de unidade, né? Nós temos aprendido isso. E esse tema, graça sobre graça, permeou as nossas reflexões. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre essa graça que não é exclusiva da igreja. Essa graça de Deus que é extensiva a todos. Essa graça é para todos os povos, né? Vamos ao texto, então? Vamos pensar um pouquinho e tentar clarear um pouquinho disso que nós estamos falando aqui de forma introdutória. Nós lemos o texto começa dizendo da cidade de Deus, colocada pelo Senhor, verso 1, no alto do seu santo monte, lá está a cidade de Jerusalém, a cidade que o Senhor mais ama entre todas as habitações de Jacó. Aqui, irmãos, quando a gente lê Jerusalém, em algumas traduções acho que está escrito Sião, não é assim? Umas traduções mesclam Sião com Jerusalém. A ideia aqui não é nem tanto da cidade física mesmo, lá em Jerusalém, lá do Oriente Médio. Em alguns momentos sim, mas aqui tanto Sião como Jerusalém tem essa perspectiva desse lugar de Deus, dessa cidade de Deus, desse lugar onde Deus vai reunir todo o seu povo. É isso que o salmista está querendo dizer, dessa cidade para além da fisicalidade,
mas essa cidade que agrega todos os povos de todas as nações. Ele vai dizer, então, que está situada nesse santo monte de Deus, Sião, esse santo monte de Deus, está essa cidade. Ou seja, Deus tem preparado um lugar para a sua criação. Deus tem preparado um lugar para o seu povo. Nós não somos um povo sem teto. Deus tem preparado um lugar para nós, e a palavra de Deus diz que Ele ama esse lugar. Ele ama essa cidade. E quando a gente está falando de cidade, a gente não está falando de pedra e tijolo, coisa inanimada, não é? Mas a gente está falando de gente. A gente está falando do povo de Deus. O que o texto está dizendo é que Deus ama Jerusalém, Deus ama o seu povo a quem Ele escolheu. Ele tem um profundo amor pela sua criação. Irmãos, Deus não odeia o seu povo. Deus não é inimigo do seu povo. Deus não é inimigo da sua criação. Deus enviou o seu Filho justamente para resgatar a sua criação. Foi justamente isso que o apóstolo João falou lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, Deus amou o mundo, não apenas as pessoas do mundo, mas Deus amou toda a sua criação e preparou um lugar para que a gente pudesse estar na presença dele. Então, o verso 1 diz que Deus preparou essa cidade, Ele fundou essa cidade que leva o seu próprio nome, Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz, lugar de shalom. E os irmãos têm aprendido aqui na nossa igreja, pelo menos aprenderam na escola dominical, que shalom, que paz, é muito mais do que essa paz subjetiva, né? Essa paz que Deus nos dá, ela não é apenas uma paz que a gente sente na nossa alma, lá dentro. Tudo bem, essa paz também, mas tem a ver com essa shalom entre nós, esse reino de paz entre nós, esse reino de paz que quebra as barreiras dos relacionamentos, esse reino de paz que tira a mágoa entre nós e o nosso irmão, esse reino de paz que cura, que perdoa, que restabelece vínculos, que quebra as amarguras de alma, que nos limpa das memórias amargas, que nos faz amar o nosso irmão, que nos faz ser justos com o nosso irmão, que nos faz querer o nosso irmão, que nos faz nos aproximar do nosso irmão. Essa paz que Deus nos prometeu nessa cidade onde nós vamos morar, Jerusalém, cidade da paz, vai ser esse lugar onde as inimizades cessarão e onde de fato nós amaremos ao nosso próximo com intensidade. Esse lugar se chama Jerusalém. Deus ama esse lugar. E ali nesse lugar onde que Deus amou, que Deus fundou a sua cidade, Ele chamou algumas pessoas para estar. Verso 2, verso 3 e depois o verso 4. A cidade que o Senhor mais ama entre todas as habitações de Jacó. Quantas maravilhas se contam ao seu respeito, ó cidade de Deus. Que maravilhas são essas? O Senhor diz: entre os que me reconhecem, eu vou incluir aqui Raabe, e vou incluir Babilônia, além da Filistia, de Tiro e da distante Etiópia, como se tivessem nascido ali em Sião. E uma grande pergunta que a gente faz nessa cidade maravilhosa, quando a gente fala da cidade de Jerusalém, desse lugar de paz, a gente pergunta: quem é que merece entrar em Jerusalém? Quem merece morar nessa cidade de Deus? E a nossa mente religiosa só consegue encontrar uma resposta: as pessoas boas. As pessoas que fazem tudo certinho, pastor. As pessoas naquele checklist de Deus, dos 10 mandamentos, não roubam, não matam, não furtam, não dão mau testemunho e fazem tudo certinho, que são dizimistas, que vêm todo domingo na igreja, não é assim? Que dá bom dia, que dá boa tarde, que dá boa noite. Mas é muito interessante, meus irmãos, e é por isso que a nossa reflexão fala sobre essa graça que é para todas, ou melhor ainda, essa graça sobre graça de Deus. É muito interessante que quando o autor vai listar os habitantes de Jerusalém, ele vai se esquecer um pouquinho da linhagem de Israel, dos circuncisos, das pessoas que têm aliança com Deus, e vai começar a incluir alguns nomes aqui muito interessantes nessa lista.
Se você ler aí na sua Bíblia, você vai ficar impressionado. Preste atenção. Ele vai dizer que ele vai incluir nessa cidade, ou seja, vai entrar nessa cidade quem? Raabe e Babilônia. Só um esclarecimento. Raabe aqui não tem a ver com aquela mulher lá de Jericó, que acolheu os dois espias, não. Essa palavra Raabe, no hebraico, ela significa Egito. Algumas traduções devem estar, em vez de Raabe, deve estar escrito aí Egito, inclusive, né? São duas cidades aqui, tanto Raabe, ou seja, o Egito, como Babilônia, são incluídas como pertencentes agora a Sião. É muito interessante, são duas cidades inimigas do povo de Deus. São duas cidades que, inclusive, foram oprimidas pelo povo de Deus, foram escravizadas pelo povo de Deus. Tanto o Egito como a Babilônia era conhecido pela sua idolatria. É conhecido pela sua maldade. Eles misturavam culto a Deus com prostituição, com maldade e com paganismo. Olha o que o autor está dizendo, que essas cidades, Egito e Babilônia, serão incluídos como cidadãos de Sião. E mais, ele não para por aí, a blasfêmia, né? Ele não para por aí, o espanto do judeu ouvindo esses nomes. Porque o judeu era muito elitista, ele queria Deus para ele, né? Não era apenas, eu sou o povo de Deus, Deus é meu também. Mas aqui o salmista está abrindo as portas para outras gentes. Então, Raabe, né, o Egito e Babilônia, e também a Filistia. Os irmãos sabem quem que era o povo filisteu? O povo filisteu, historicamente, era um povo também inimigo do povo de Deus. Por exemplo, os irmãos vão se lembrar de Sansão. Sansão, um juiz que tinha sempre problema com os filisteus, não era? Os irmãos se lembram de Dalila? Alguns falam que Dalila era uma filisteia, mas não importando a sua nacionalidade, ela foi usada pelos filisteus para derrotar Sansão, para que ele fosse cego. Mas o caso, talvez, que os irmãos mais conhecem, é o caso de Davi e Golias. Todo mundo conhece Davi e Golias, não conhece? Golias era quem? Um filisteu. E mais, Davi olhou para Golias, isso é muito interessante, olhou para ele e falou: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, todo o povo de Israel sabia que os filisteus eram incircuncisos, ou seja, não tinham aliança com Deus, não temiam ao Senhor. Os filisteus eram inimigos do povo de Israel, historicamente inimigos do povo de Israel. E mais, aqui nessa lista interessante dos habitantes de Jerusalém, o salmista vai também incluir a cidade de Tiro. A cidade de Tiro, irmãos, junto com a cidade de Sidom, é uma cidade sírio-fenícia. E essa cidade, o profeta Isaías falou sobre ela lá no seu capítulo 23. Era uma cidade que tinha muita riqueza, é uma cidade de muito comércio, mas de muito comércio fraudulento. Era uma turma que roubava as pencas. Era gente que enganava no comércio, que explorava o povo. Imagina, para o judeu falar isso, achar ruim, que o judeu também, né, era conhecido como comércio também, meio arrojado, né? Deus pronuncia um oráculo, inclusive, recriminando ou condenando a cidade de Tiro e Sidom, porque além deles fazerem maldade com o povo, explorarem o povo financeiramente, eles ainda se gabavam disso. Se achavam espertos demais, se achavam bons demais. E Tiro, então, também era cidade terrivelmente pagã e cheia de prostituição, inclusive, entre os seus muros. E mais, além de Tiro, também o salmista aqui vai incluir a cidade de Etiópia. O país Etiópia era talvez o país mais distante assim, daquele mundo antigo. Se você quisesse falar para alguém assim, sobre um lugar distante, hoje a gente fala da China, não é assim? Nem está fulano, fulano foi morar na China, ou seja, foi para o outro lado do planeta. Mas naquela época, se quisesse falar de um lugar distante, ia falar Etiópia, os cantos mais remotos da terra. E muito interessante que era também conhecido nos cantos mais remotos, onde a voz de Jeová não era ouvida, onde a voz de Deus
não havia chegado, onde o povo ainda não tinha conhecimento da voz de Jeová. E o que o salmista está dizendo, depois de fazer esse elenco aqui de nações que estavam agora diante de Deus? Ele vai dizer que todas essas pessoas, todas essas nações pagãs, agora viriam morar também em Jerusalém, morar também em Sião. Irmãos, isso é ou não é graça de Deus? Isso não é prova cabal do amor generoso e gracioso de Deus, que não faz acepção de pessoas? Deus não está interessado em todos, meus irmãos. Deus nos chama todos à sua presença. O poder da sua palavra não é capaz de quebrar os jugos mais opressores de todas as nações? Esse é o nosso Senhor. O que o salmista está dizendo é que haverá um dia, e ele olha aqui numa perspectiva futura, numa perspectiva para frente, ele está olhando aqui essa Jerusalém eterna, ele vai dizer que haverá um dia, onde não apenas o povo de Israel, os circuncisos de Israel, o povo que tem aliança com Deus, não apenas os filhos de Abraão irão herdar a Nova Jerusalém ou a Jerusalém, mas todos os povos da terra. Aliás, se a gente bem entender Gênesis capítulo 12, quando Deus convoca Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, Deus vai dar uma palavra para Abraão dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui se cumpre justamente a promessa de Deus feita a Abraão. Porque filho de Abraão não é apenas aquele nascido da circuncisão, na aliança, mas agora Deus estende a sua bênção para todos. E aqui talvez você esteja se perguntando: pastor, então você está querendo dizer que Deus vai cumprir essa promessa? Vai chamar os egípcios, os babilônicos, vai chamar a turma lá da Filistia, vai chamar o pessoal de Tiro, vai chamar as pessoas dos cantos mais remotos da terra? Sim. Eu estou dizendo que ele vai fazer isso ainda. Mas eu também quero dizer que ele também já fez. Sabe por quê? Porque somos nós. Porque esse quadro que eu acabei de descrever somos nós. Nós somos os egípcios que Deus chamou. Nós somos os babilônicos. Nós somos os cidadãos de Tiro. Nós somos os filisteus. Nós somos as pessoas dos lugares mais remotos desse mundo. Somos nós. Nós fomos alcançados, irmãos, nos nossos pecados. Nós éramos incircuncisos. Nós não participávamos da aliança de Deus. Nós éramos sem terra, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas a palavra de Deus diz: mas Deus, está escrito isso lá em Efésios capítulo 2, quando diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós andávamos errantes. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós estávamos debaixo do jugo da ira de Deus. Por causa do nosso pecado, da nossa prostituição, da nossa ganância, por causa dos nossos comércios fraudulentos. Porque éramos inimigos de Deus, odiávamos o povo de Deus. Mas Efésios vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Nessa manhã, estamos reunidos aqui por causa dessa palavra. Porque Deus nos chamou, meus irmãos. Deus nos chamou à sua maravilhosa presença. Deus nos chamou para que a gente pudesse andar
na luz da sua face. Nós somos resgatados por causa desse sangue da cruz do Calvário. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Nós éramos pecadores, mas Deus nos alcançou. Um pastor conhecido como o pastor dos pastores, Eugene Peterson, ele falando sobre a nossa natureza pecaminosa e a graça de Deus, ele escreveu o seguinte, ele falou: o pecado é poderoso e forte demais, mas ele não consegue resistir à agressividade da graça de Deus e do seu amor. O pecado é poderoso e nos prende em cadeias. Mas John Piper vai dizer, mas a graça de Deus é mais agressiva. A graça de Deus é mais violenta ainda do que o pecado. Se o pecado nos prende em densas cadeias, meus irmãos, a graça de Deus é muito mais forte e violenta. Ela explode as nossas cadeias. Ela nos liberta, meus irmãos. Ela quebra os grilhões dos nossos pecados. Ela nos faz agora entrar na presença do Senhor com alegria e liberdade. Eu estou olhando aqui da frente e eu estou vendo tanta gente que foi alcançada por essa graça. Hoje eu tenho a alegria de receber na nossa igreja meu pai. Meu pai está ali, lá de vermelho, bonito ali, está vendo? Ele me puxou. 39 anos nós oramos por ele. O amor de Deus e a graça de Deus se mostrou extremamente agressivo com ele. Explodiu as cadeias do pecado na vida dele. E o resgatou. Louvado seja o nome do Senhor. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Eu creio nesse evangelho, meus irmãos. Por isso que Paulo falou em Romanos capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do evangelho. Porque esse evangelho que nós pregamos, que inclui a todos, que chama a todos, que é poderoso para salvar a todos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, mas depois da gente também, do gentil. Eu gosto muito daquele corinho que nós cantamos aqui na igreja, que diz, eu estava perdido, inimigo fui, mas seu amor lutou por mim. Babilônico eu fui. Do Egito eu fui. De Tiro eu fui. Da Filistia eu fui. Da Etiópia eu fui. Mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom para mim. Oh, impressionante. Infinito. Ousado. Amor de Deus. Eu queria ter palavras, irmãos, para expressar esse amor de Deus. É grande demais. Mas a palavra de Deus não para por aí. O texto vai se desenvolvendo e vai falando que, a partir do verso 5, que a respeito de Sião as pessoas dirão, todos esses nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo fará dela uma cidade segura e feliz para todos. Quando o Senhor registrar os habitantes da terra, escreverá ao lado de alguns nomes, nascidos em Jerusalém. Nos momentos de alegria, dançarão ao som da canção que diz, Sião é a fonte da nossa alegria e também é a nossa esperança. Essa palavra já se cumpriu, mas ela também se cumprirá. Se cumpriu na nossa vida, mas também precisa se cumprir na vida das pessoas que ainda estão na Babilônia, que ainda estão no Egito, que ainda estão lá fora. Nós precisamos pregar esse evangelho. Nós precisamos cooperar com Deus. Nós precisamos falar desse amor.
Não basta apenas dizer, glória a Deus, aleluia, eu estou salvo. Glória a Deus, aleluia, do Egito escravo fui, mas agora eu fui liberto do jugo de Faraó, amém. Mas agora existem pessoas ainda presas nesse jugo. E nós precisamos ser queimados por essa urgência de pregar essa palavra, meus irmãos. E cooperar com Deus para que essa palavra se cumpra no futuro. Porque há vidas a serem alcançadas. Dentro da sua casa, inclusive. E não é tempo da gente abrir aquele espaço para condescendência e falar, eu trabalhei demais, eu estou cansado demais, e agora eu mereço uma pausa, eu mereço um refresco, eu já cumpri a minha obrigação religiosa, eu já fui no culto, já fiquei ouvindo o pastor Pedro falar 1h30, então já paguei a minha cota religiosa dessa semana, e agora eu vou assistir Netflix, agora eu vou acompanhar o Campeonato Brasileiro, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí o vizinho está indo para o inferno, ou já está no inferno no momento, e a gente vai vivendo como se nada estivesse acontecendo. Irmãos, nós estamos em uma guerra, e a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Há vidas que precisam ser salvas, há vidas que precisam ouvir desse evangelho da graça de Deus. Deus deseja chamar outras pessoas para morar em sua cidade. As portas de Jerusalém ainda estão abertas. Há vagas em Jerusalém. A mesa de Deus está posta e há muitas cadeiras vazias ainda. E essas cadeiras precisam ser preenchidas. Essas pessoas precisam ser chamadas a cearem junto conosco, meus irmãos. Então, eu quero desafiar a minha igreja nessa manhã a você ir pregar o evangelho onde você estiver. A você não se envergonhar, a você falar do amor de Deus. Se possível, se necessário, use palavras, mas pregue o evangelho. As pessoas precisam ouvir dessa boa nova que nos dá alegria. Precisamos ouvir. As pessoas precisam ouvir. E é muito interessante que quando nós fazemos isso, nós cooperamos com Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer isso. Deus vai chamar todos que Ele deseja. Todas as ovelhas Ele vai juntar no seu aprisco. Todas, 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 todas. Ele não vai deixar nenhuma para trás. Ele vai fazer isso com ou sem você. Ele vai fazer. Ele é o Senhor. Mas o nosso privilégio, sabe o que é? É participar da sua obra. Deus vai fazer uma grande obra nesse mundo. Deus vai fazer uma grande obra nesse bairro. Deus vai fazer uma grande obra na sua família. Ele vai chamar todos que lhe pertencem. Agora, cabe a mim e a você querer participar dessa grande obra. Anunciando essa palavra e pregando esse evangelho. E essas boas novas vai se estender por toda a terra. Então vai se cumprir o que está escrito em Apocalipse capítulo 15. E eu quero convidar, enquanto os irmãos do louvor sobem para a gente cantar a nossa última música. Quando a gente faz isso, quando a gente vive assim, se cumpre. O texto de Apocalipse capítulo 15. Diz assim: vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, mostrando coisas que estão para acontecer. Eu vi 7 anjos, eles foram designados para carregar para a terra as 7 últimas pragas. E com isso, finalmente, se completa a ira de Deus. Diante de mim, achava-se estendido o que parecia um mar de fogo e vidro, e nele estavam em pé todos aqueles que tinham sido vitoriosos sobre a besta, e sobre a sua estátua, e sobre o seu sinal, e também sobre o seu número. Todos eles estavam de pé, segurando harpas que tinham sido dadas pelo próprio Deus. E eles estavam entoando
um cântico de Moisés, servo de Deus, e também é o cântico do Cordeiro, que diz: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois só o Senhor é santo, e todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus feitos de justiça se tornaram manifestos. Irmãos, nesse grande dia, quando nós cantarmos esse hino, que Deus nos deu o privilégio de nos encontrar como cooperadores desse momento. Não apenas de sermos essas pessoas incluídas na Jerusalém de Deus, mas também de incluir outros e chamar outros à graça do nosso Deus também. Posso ficar em pé? E vamos cantar esse corinho já como uma profecia, dizendo dessa grande obra que o Senhor tem preparado e vai realizar por completo na vida da sua criação. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só a igreja. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará,
pois só teu nome é santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós profetizamos aquilo que vai acontecer. Todos se prostrarão diante do Cordeiro. Todos reconhecerão que Jesus é o Senhor, para a glória do Pai. Irmãos, John Knox falou que em oração ao Senhor, dizendo: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morrerei. Que essa seja a nossa oração. Senhor, dá-me o meu filho, senão eu morrerei. Dá-me a minha esposa, senão eu morrerei. Dá a minha família, senão eu morrerei. Dá toda a minha casa, senão eu morrerei. Dá Belo Horizonte, Senhor, senão eu morrerei. Que essa chama evangelística, desse fogo gostoso que deve queimar em nós, possa realmente, irmãos, inundar a nossa semana, inundar a nossa vida, para que a gente fale e não se cale, para que a gente fale e deixe que Deus encha a nossa boca. Abre a sua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Aleluia. Ó Deus, grandes são as tuas obras. De eternidade em eternidade tu és o Senhor. Já no passado, ó Deus dos antigos, o Senhor foi a nossa luz. O Senhor já mostrou a sua fidelidade a Jacó. O Senhor é bom. O Senhor não desampara o seu povo. Muito obrigado porque o Senhor nos acolheu em tua santa morada. Somos filhos de Jerusalém. Somos cidadãos dessa nova cidade, Senhor. Obrigado. Recebe a nossa alegria e gratidão, porque antes éramos sem pátria, mas o Senhor nos acolheu. Éramos forasteiros, éramos peregrinos, andávamos errantes pelo caminho, éramos teus inimigos, Senhor, mas o seu amor lutou por nós. Como agradecer o bem que o Senhor nos tem feito. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos libertou dos nossos pecados por causa do seu sangue. Louvado seja o teu nome. Oh, Senhor, essa boa nova enche nosso coração de alegria. Mas, Senhor, que ela seja em nós uma fonte a jorrar para a vida dos nossos parentes, Senhor, para a vida de toda a nossa família, Senhor, da nossa cidade, do nosso país. Ó Deus, que esses rios de água viva em nós possam ser fontes a jorrar para matar a sede das nações. Envia-nos, Senhor. Envia-nos para pregar a tua palavra, Senhor, para que outros possam vir e habitar em Jerusalém, para que outros também tenham lugar à mesa. Que a Betel seja esse lugar, essa casa de Deus que acolhe a todos, mas também que a Betel possa sair dos seus muros e dessas quatro paredes, e que possa proclamar que o Rei das Nações está vivo e continua transformando vidas e corações. Ó Senhor, que essa graça sobre graça esteja sobre nós, e assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que o doce consolo do seu Espírito seja com todo o seu povo, de todas as tribos, povos e raças, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém, amém.
Irmãos, vamos sair ainda cantando, ó Rei das Nações? Podemos? E assim estamos despedidos. Deus abençoe a todos. Uma semana cheia da graça do Pai. Amém. Som. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só